A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Jó, capítulo de número 42, versículo 2, que diz: Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser impedido. Nós chegamos aqui no último capítulo do livro de Jó, e aqui nesse último capítulo nós vamos ver Deus restituindo aqui a Jó. Vamos ver Jó vivendo uma experiência, uma experiência onde ele vai ser totalmente transformado, onde ali ele reconhece a soberania de Deus, e passa de um conhecimento teórico para uma experiência pessoal e profunda, e é recompensado com a restituição em dobro de tudo que ele perdeu. Então, nós vamos ver que a aprovação, o momento que Jó passava, serviu de uma experiência pessoal e bem profunda. Tudo isso faz parte daquilo que o Senhor, muitas das vezes, ele permite em nossas vidas para que venhamos crescer, para que venhamos chegar ao conhecimento, realmente sair da parte teórica e viver a parte prática, vivendo algo prático, algo real. Então aqui nós vamos ver nesse capítulo três partes importantes, três pontos importantes, onde nós vamos ver no versículo 1 ao 6 o arrependimento e a visão de Deus ali. Tá? Então Jó ele se humilha perante Deus, ele vai se arrepender. Quando diz o versículo 1 ao 6, diz: Então Jó respondeu ao Senhor: Bem sei que tudo pode e que nenhum dos seus planos podem ser impedido. Quem é este que, sem conhecimento, obscurece o conselho? De fato, falei do que não entendia, coisas que me eram maravilhosas demais e não compreendia. Ouve-me, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu tinha ouvido falar de seu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me desprezo e me arrependo no pó das cinzas. Então, Jó, ele vai se humilhar perante o Senhor, ele vai se arrepender perante o Senhor, e nós vamos ver que ele percebe em tudo isso que ele é limitado, perto da grandeza de Deus, ele é limitado e ele vai se arrepender. Quando ele diz: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Muitas das vezes, muitos conhecem só de ouvir falar do Senhor. Conhece porque, mas não de ter uma intimidade, um relacionamento. Muitas das vezes vivem de coisas passadas, de que os outros viveram, e não do que a própria pessoa em si está vivendo, de experiência, de uma visão de Deus, de um entendimento. E Jó, depois dessa aprovação, nesses 41 capítulos que nós falamos, e nós vamos ver que ele muda, ele passa a entender realmente que ele é limitado perto da grandeza de Deus. Vamos ver mais à frente sobre o outro ponto importante, a intercessão pelos amigos. Do versículo 7 ao 9, nós vamos ver Deus ele repreendendo ali os amigos de Jó, e Jó vai interceder por eles em um certo momento. Quando diz no versículo 7, ao terminar de dizer essas coisas a Jó, o Senhor disse a Elifaz, o temita: Estou irado contigo e com os teus dois amigos, pois não falaste a verdade a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Levai 7 novilhos e 7 carneiros ao meu servo Jó e oferecei um sacrifício por vós. O meu servo Jó intercederá por vós, pois certamente eu aceitarei, para que eu não retribua a vossa ignorância, pois não falaste a verdade a meu respeito, como fez o meu servo Jó.
Versículo 9. Então ele faz, o Temita, Bildade, o Suíta, e Zofá, o Namatita, fizeram o que o Senhor lhe havia ordenado, e o Senhor aceitou a intercessão de Jó. Note que nessa situação, no momento ao qual o Senhor ele repreende, os amigos de Jó, e esses amigos vão retornar a Jó, ali para poder realmente Jó fazer uma oração, então Deus ele repreende ali esses amigos, porque eles não falaram a verdade sobre ele, sobre o Eterno. E ele exige que peçam a Jó para orar por eles, provando a honra de Jó. E a gente vê que Jó, ele ora pelos seus amigos, ele ora por eles, e o Senhor tem misericórdia, da vida dele. Então é isso que nós devemos fazer, orar pelos nossos amigos, orar pelos aqueles que tentam de bom coração, tentando, até achando que está fazendo uma coisa boa, trazendo um conselho para a gente. A gente muitas das vezes podemos dar conselho e podemos falhar nos nossos conselhos, mas nós devemos orar e perdoar, como Jó aqui ele faz, ele ora por esses amigos. Nós vamos ver mais à frente, no outro ponto, a restituição, em dobro que Jó ele recebe. Quando nós lemos no versículo 10 até o 17, ele diz: E depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor livrou-lhe, deu o dobro do que possuía antes. Então todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos que antes o conheciam foram visitá-lo e comeram com ele uma refeição em sua casa. Eles se compadeceram dele e o consolaram de toda a desgraça que o Senhor lhe tinha enviado. Por cada um deles lhe deu uma quantia em dinheiro e um pendente de ouro. Assim o Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro, pois Jó chegou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e a primeira filha chamou Gemima, e a segunda Késia, e a terceira Queren Apuque. Em toda a terra não se achavam mulheres tão belas como as filhas de Jó, e seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos e viu seus filhos e descendentes até a quarta geração. Então Jó morreu velho, de idade avançada. Então olha como é que o Senhor ele prosperou ali, a Jó. Observamos que Deus Deus cura, as nossas feridas e restaura a nossa vida. Não importa qual seja o tamanho da provação, mas chega o tempo da vitória. O Senhor ele devolve ali em dobro os bens, que ele possuía antes, dando ali mais 10 filhos, e o abençoando ali, mais 3 filhas. Ele foi longevo, viveu, mais 140 anos. Olha como, o Senhor ele ele nos observa e ele não nos dá prova além daquilo que podemos suportar. Esse capítulo ele simboliza a vitória da fé, e a fidelidade divina, mesmo após, os maiores sofrimentos. Então, não importa qual seja o tamanho do teu sofrimento hoje, importa que tem um Deus que, no seu tempo, ele irá operar o seu milagre, irá entrar com providência, seja a área que for. E Jó, ele reconhece realmente, que o Senhor, ele é o Todo-Poderoso. Ele reconhece, ele tem a certeza, ali de que o Senhor, quando ele se humilha perante o Senhor e se arrepende, o Senhor ele não despreza. Salmos 51, versículo 17 diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado, contrito, a Deus não desprezará. Então, que possamos nesse dia nos quebrantar diante do Senhor, abrindo nosso coração, reconhecendo, se arrependendo, de tudo que nós possamos ter realizado, e Deus ele não despreza ninguém que se arrepende, que se coloca diante dele em humilhação. Então, que nesse dia o Espírito Santo de Deus fale mais e mais do teu coração, que você possa também se colocar na posição de servo,
né, reconhecer e ter a certeza de que o Senhor ele tem todo o poder e ele pode entrar com providência, né, a qualquer momento. Pode ser hoje, pode ser mais à frente, mas Deus ele detém o controle de todas as coisas. Que o Senhor te abençoe nesse dia.